Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa é a aula do capítulo 7 do CCNA 4, Connecting Networks. Mais um capítulo, né, assim como o exemplo do anterior, que é muito teórico, tá certo? A parte prática dele é bem reduzida. Ele vai falar sobre diversos assuntos, né? E é muito importante, nesse caso também, que você assista os vídeos sobre os assuntos. Assistindo o vídeo vai adiantar bastante a sua leitura. A sua leitura vai ficar mais leve, tá? Vou dar uma olhada aqui junto com vocês. Aqui, infelizmente, atualmente, hoje é dia 31 de maio de 2018. Hoje, os vídeos no idioma português não estão funcionando, tá? Então, para você assistir os vídeos, você tem que mudar o idioma para inglês. A partir daí, você pode, por exemplo, à medida que for passando os vídeos, né, você pode assistir, ou você vai aqui no índice do curso, na parte de vídeos do capítulo 7, e assiste cada um desses vídeos, ou assiste os vídeos logo antes de ler sobre o assunto. Por exemplo, Internet das Coisas. Então assista esse vídeo, depois leia sobre o assunto. IoT os pilares do IoT, assista esses vídeos. Lembrando que todos os vídeos têm legenda em português, tá? Você vai aqui no CC, você muda para português, e aí você assiste o vídeo com legenda em português, tá certo? Então, é aconselhável assistir os vídeos antes de efetuar a leitura, ok? Visto isso, vamos ao nosso PowerPoint. Então, quais são os objetivos, as seções e objetivos desse capítulo? Então, primeiro ele vai falar sobre a internet das coisas. Como vocês sabem, existem pelo menos 3 cursos na Academia Cisco sobre a internet das coisas. Uma introdução à internet de todas as coisas, depois tem mais 2 cursos de internet das coisas envolvendo programação, banco de dados e etc. Big Data, tá? Então, na verdade, ele está aparecendo aqui no CCNA 4 como sendo uma introdução bem superficial à internet das coisas, que é necessário o aluno do CCNA saber essas coisas antes de se formar, tá certo? Então, explicar as vantagens da internet das coisas. Virtualização e nuvem. Também é uma tendência, né, de acontecer o quê? Virtualização nas redes de computadores, tá? Então, explicar o que é isso, o que vem a ser computação em nuvem. Também uma pincelada, porque também existem cursos sobre isso mais especificamente, cursos mais avançados. Programação em rede, tá? Então a gente vai ver que o futuro das redes de computadores são redes programáveis e virtualizadas. Então, esse capítulo é mais então para explicar quais são essas tendências. Quem sabe em futuras versões do CCNA já haja mais detalhes sobre esse tipo de coisa. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que o kit de equipamentos que a gente usa hoje lá no Instituto Federal já está obsoleto, tá? Então o kit de roteadores e switches que a Cisco agora sugere comprar para as academias são todos programáveis, tá? Então é bem interessante isso aí. Então é uma tendência. Futuramente os cursos vão ficar baseados nessas máquinas, tá? Vamos lá, internet das coisas, né? O que vem a ser isso? Tá? Então existe uma expectativa de que até 2020 haja 50 bilhões de coisas conectadas, tá certo? Então é bem maior que a população do mundo, né? 50 bilhões. 2. 99% das coisas que estarão conectadas em 2020 ainda não estão, tá certo? E redes diferentes estão convergindo para compartilhar a mesma infraestrutura. Cada vez mais as redes convergentes vão ser uma necessidade, tá?
Então, a Cisco vê isso como sendo o quê? Uma oportunidade, tá? Para o profissional de redes. O que mais? Quais são os elementos da internet das coisas? O desafio da internet das coisas é justamente isso: integrar todos esses dispositivos e ainda fazer essa integração com segurança. Tá certo? Então, e não são só os dispositivos, você tem os processos, tem as pessoas, tem várias coisas que você vai ter que conectar nessa malha. Tá? Então, o sistema de internet das coisas da Cisco fornece uma estrutura projetada para gerenciar isso tudo. Então, a Cisco desenvolveu, claro que isso não é assunto do curso CCNA, tá certo? Mas é bom o pessoal saber que a Cisco desenvolveu uma infraestrutura, né, de IoT para suportar isso. Tá? O que mais? Quais são os pilares da internet das coisas? Bom, o que a gente precisa ter numa rede para que a internet das coisas funcione e que aquela meta que a gente tem de conectar todas essas coisas de modo eficiente e seguro, a gente atinja essa meta. Né? Primeira coisa, conectividade. Certo? Com a rede que a gente tem hoje, se fosse só IPv4, por exemplo, não teria endereço IP para todo mundo. Tá? Então, com a rede que a gente tem hoje, normalmente conectar todos essas coisas na rede traria o quê? Traria um caos na rede, tá certo? Então, a conectividade é um pilar que necessita ser desenvolvido. Então, essa conectividade significa o quê? Identificar os dispositivos que podem ser usados para fornecer o quê? Uma conectividade na internet das coisas em vários setores e aplicativos diversos. Tá? Computação em neblina, ou fog computing, também é super mega importante. O que acontece? O que é o fog computing? O fog computing é como se fosse uma primeira etapa antes da computação em nuvem. Tá? O fog computing ela faz uma comunicação entre todos os dispositivos de uma determinada área, mas com abrangência local apenas. Tá certo? É como se estivesse, por exemplo, monitorando a irrigação de um campo, tá? Usando sensores. Todos esses sensores vão se comunicar primeiramente com uma neblina, vamos dizer assim, com uma rede mais próxima dali, que vai resolver diversas situações. Tá? E só depois o Big Data filtrado vai ser jogado para a nuvem, para ser processado na nuvem. Tá? Então isso vai poupar o quê? Vai poupar, primeiro, largura de banda para se conectar com a nuvem, porque para se comunicar com a neblina, você já está ali, você já tem conexão local, tá certo? E segundo, economizar o processamento da nuvem, que as coisas que você já pode processar ali, você já processa. Por exemplo, nesse nosso exemplo do campo irrigado, se um sensor sentir que está muito seco e necessita de irrigação, a própria neblina pode tomar essa decisão. Tá? Agora, a coleta de dados durante uma semana, um ano, etc., isso sim, esses dados podem ser jogados para a nuvem, porque aí pessoas de longe dali vão poder acessar aqueles dados. Tá? Segurança é um terceiro pilar, super mega importante. Né? Não precisa nem dizer por quê. Tá certo? Você tem um monte de coisas conectadas, você tem que evitar de um hacker invadir, né, e estragar todas essas coisas. Tá certo? Então oferece soluções de segurança digital, escalonáveis. Claro, tem que ser escalonável, porque a rede vai crescer. Tá certo? Permite que uma empresa descubra, interrompa e corrija de modo rápido e efetivo um ataque. Claro, vai evitar o ataque e, se o ataque acontecer, vai mitigar ele. Tá? Análise de dados. Big Data, meu amigo. A quantidade de dados que esses dispositivos, esses sensores vão recolher é gigantesca. Então, um dos pilares da IoT é analisar o Big Data. Tá? E tem um curso da Cisco só para isso. Tá? Só para explicar como isso é feito. Tá? Então, componente de infraestrutura de rede distribuída, interfaces de programação, API específicas para IoT, os produtos de gerenciamento e automação,
tá certo? Então, aplicativos para gerenciar e automatizar, tá? Podem ser personalizados para setores específicos que oferecem segurança, controles e suporte aumentados. Aplicativo e ativação fornece uma estrutura para host de aplicativos e mobilidade de aplicativos na nuvem e fog computing, né? Claro, o usuário final ele vai ter que ter uma interface fácil para monitoramento e ação em cima da internet das coisas. Ok. Com isso, então, a gente termina a sessão de internet das coisas, né? Claro que vocês devem efetuar a leitura do material, assistir os vídeos, porque tem muito mais informação do que isso que eu falei, tá certo? Vamos partir, então, para a virtualização em nuvem, tá? O que a gente tem aí? Primeiro, o que é computação em nuvem, né? A computação em nuvem é o quê? Envolve muitos computadores conectados por uma ou mais redes, possibilitando que eles sejam fisicamente localizados em qualquer lugar. Não, na verdade, isso é meio mal traduzido. Na verdade, o que é uma computação em nuvem? Você vai acessar um recurso em rede e você não tem a mínima ideia onde estão fisicamente esses servidores estão te servindo, tá? Então, isso envolve uma estrutura de grade, tá certo? E virtualização. Tá? Uma conjunção dessas duas coisas. Você tem vários servidores virtualizados, eles atuam em grade, ou seja, com redundância e com soma de processamento, memória e tudo isso. E para o usuário fica transparente. Ele simplesmente acessa, por exemplo, o Google Drive, e o Google Drive ele acessa. O Google Drive não sabe onde está. Se está aqui, está na China, está na Tailândia, não interessa. Tá certo? Seus dados estão na nuvem. Tá certo? Os 3 principais serviços de computação em nuvem são software como serviço, por exemplo, acessar o Gmail. Tá? O Gmail é um exemplo de computação em nuvem. Você não usa um cliente de e-mail, você usa um aplicativo na nuvem para acessar o seu e-mail. É diferente do celular, por exemplo. No celular você usa um app, um aplicativo. Né? Plataforma como serviço, né? Ou seja, ferramentas e serviços usados para disponibilizar os aplicativos. Né? E infraestrutura como serviço, hardware, software, usados para ativar servidores, armazenamentos, redes e sistemas operacionais. Então você precisa de infraestrutura, você precisa de plataforma para oferecer o software para o usuário. Tá certo? No caso do Google Drive, né? O Google Drive tem um monte de servidores onde estão guardados os dados, tem a plataforma da Google e tem o software como serviço oferecido pela interface web. Agora, os provedores de serviço em nuvem também oferecem o quê? Tecnologia da informação como serviço. Permite que os clientes ampliem a capacidade da TI sem exigir investimento em uma estrutura nova. Então, por exemplo, você quer ter um servidor. Né? Você precisa de um servidor. O que você faz? Você pega e aluga um. Tá? Você pode alugar um servidor compartilhado com outras empresas ou você pode alugar um servidor dedicado. Você não vai ter custo com ar-condicionado, com energia, com suporte técnico, tá certo? Então são várias coisas que você não vai ter o custo, porque naturalmente esse custo para você seria alto. Mas para um provedor esse custo vale a pena, porque ele vai compartilhar isso com vários clientes, certo? Então o mesmo data center que hospeda fisicamente 10 servidores, tem um ar-condicionado só, tem uma infraestrutura de energia só, tem uma equipe de suporte só, né? E fica muito mais eficiente do que se cada empresa tivesse que ter isso. Tá? Então, hoje em dia, o que acontece tem uma tendência a você terceirizar, vamos dizer assim, terceirizar até toda a tecnologia da informação, tá? Contratando uma empresa para fazer essa solução para você. Tá? Ok. Quais são os 4 principais modelos de computação em nuvem? Primeiro, nuvens públicas. Tá? Ou seja, são disponibilizados para a população em geral e usam a internet para oferecer os serviços.
nuvem pública. Já a nuvem privada, não, a empresa ela contrata, né, um espaço, e esse espaço é privado, tá certo? Somente a empresa e os seus colaboradores vão poder acessar esse espaço. Tá? Isso pode ser criado uma nuvem até, se a empresa for grande o suficiente, no espaço físico da empresa, se ela tiver atuação em vários países, por exemplo. Então você pode criar uma nuvem privada, ou você pode contratar também uma nuvem privada. Tá? As nuvens híbridas, não precisa nem explicar, o nome já diz, ela é parte privada, parte pública, tá certo? E as nuvens comunitárias, que é criada para uso exclusivo de uma comunidade, tá certo? Não é privada, mas ela é privada para a comunidade, tudo bem? Ok. Virtualização. O que vem a ser virtualização? A virtualização em um computador, ela permite que vários sistemas operacionais rodem em uma só máquina, de forma totalmente independente, tá certo? Para isso, você tem uma estrutura de hypervisor, ou seja, você tem um hardware, você roda um software hypervisor, tá? E em cima dele você tem os diversos sistemas operacionais, tá? E em cima dos sistemas operacionais os serviços, tá? Então, isso, mais uma vez, né, vai otimizar recurso. Enquanto que se você tiver um computador apenas com um sistema operacional, a maioria do tempo que você usa é tempo ocioso, tá vendo? Por exemplo, aqui, se eu fizer aqui agora, meu computador, né? Se eu olhar meu computador agora, o gerenciador de tarefas, né, eu vou ver que a maioria do tempo da minha CPU, eu só estou usando 32% da minha CPU. 70% da minha CPU está idle. Tá? Praticamente 70% de memória está idle. 99% de acesso ao disco está idle. Então, tudo isso é desperdício. Tá certo? Então, no servidor é menos ainda, que ele é mais eficiente do que o desktop. Certo? Então, qual é o grande lance da virtualização? Né? Eu não estou usando CPU, então que tal se eu pegar essa CPU e compartilhar entre diversos sistemas operacionais? Então eu vou ter um uso maior, mais efetivo do meu hardware, da minha memória e do meu disco. Tá certo? Então o que diz esse slide? A virtualização separa o sistema operacional do hardware. Não fica só uma coisa. Você pode ter um hardware só com vários sistemas operacionais. Tá? Hypervisor aciona uma camada de abstração sobre o hardware físico verdadeiro para criar máquinas virtuais. Por exemplo, ESXi da VMware é um hypervisor, tá certo? Microsoft também tem, tá certo? E são vários os fabricantes. Então, cria máquinas virtuais com acesso a todos os hardware, máquina física, CPU, memória, controle de disco, placa de rede, etc. É compartilhado, tá? Vantagens: necessidade de menos equipamento, menor consumo de energia, evidentemente, menos espaço físico para abrigar os servidores e uma prototipagem facilitada. E tem outras vantagens: provisionamento do servidor mais rápido. São usados nessas máquinas virtuais aqui, elas têm um disco que é um arquivo só, um disco inteiro. Então, para fazer backup é mais fácil. E se uma máquina dá pau, é mais fácil da gente recuperar, tá certo? Então, recuperação de desastre melhorada, tá? E o suporte a equipamentos antigos, tá? Você pode instalar sistemas operacionais antigos que o hardware novo não teria, suporte que o hypervisor faz ter, tá? Então, bastante interessante a virtualização. E essa é a tendência do momento. Hoje em dia não existe data center sem virtualização, tá? Bom, o que mais? Duas abordagens para instalar o hypervisor. Tá? Primeiro, ele é feito em cima diretamente do hardware.
e uma segunda opção ele fica em cima do sistema operacional. Exemplo aqui é SXI, exemplo aqui VirtualBox, tá certo? Todo mundo já deve ter trabalhado com isso. Aqui tem um console de gerenciamento, geralmente, tá? Aqui está mostrando o console da Cisco, que tem, a Cisco também tem um produto de virtualização, tá certo? E aí termina a parte de virtualização em nuvem. Finalmente, vamos para a terceira parte, que é a parte de programação da rede. Tá? Muito bem. Para haver programação em rede, a gente precisa ter o que a gente chama de rede definida por software. Tá? Num roteador, num switch normal, que a gente usa, né, no laboratório, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de plano de controle e plano de dados. Tá certo? O plano de controle, como o nome diz, controla. E o plano de dados encaminha os pacotes, ou os quadros. Tá certo? Então, mais especificamente, o plano de controle usa o processo da CPU para calcular rotas de camada 2, de camada 3 e encaminha as informações para o plano de dados. O plano de dados ele vai caminhar os fluxos de tráfego usando um processador de plano de dados, como um processador de sinal digital, sem envolver a CPU do roteador ou do switch. Tá certo? Então, o que acontece? Dentro da caixa, dentro do roteador, a gente tem um plano de controle e um ou mais planos de dados, tá certo? A ideia da rede definida por software é a gente pegar esse plano de controle que, num primeiro momento, né, no que a gente estava acostumado, estava dentro de cada uma das caixas, tirar das caixas, colocar um equipamento só para isso que controle várias caixas, separado, tá certo? Então você tem um controle centralizado e deixa para as caixas apenas o plano de dados. Com isso você ganha a possibilidade de virtualizar e de programar a sua rede. Tá? Então o SDN, que é justamente a rede definida por software, virtualiza a rede, removendo a função do plano de controle de cada uma das caixas, tá certo? E executando num local centralizado. Tá? Então isso é o que faz a rede definida por software. Evidentemente, os equipamentos eles têm que estar preparados para isso. É por isso que eu disse que a Cisco mudou os equipamentos do kit dela para poder suportar experiências disso. No futuro, o nosso CCNA vai com certeza envolver isso aí. Tá? Então tá lá, olha só. O SDN usa o quê? APIs, tá? Planos de interface de usuário, ascendentes para comunicar com aplicativos de upstream e APIs descendentes para definir o comportamento dos switches e roteadores para baixo. Então está aqui o plano de controle. Para cima, você tem a camada de aplicação, aplicativos ou programações ou outras questões envolvendo nuvem e etc. Tá certo? Isso se comunica com o plano de controle. O plano de controle ele atua fazendo vários cálculos, especificamente relacionados com o switch, com o roteador, e envia isso para as máquinas. Existe um protocolo, que é um protocolo aberto, que a Cisco usa, existem vários, tá? Mas a Cisco usa o OpenFlow, para a comunicação entre o controlador, SDN, e as máquinas, tá? As caixas, que são os roteadores e switches. Então, o que são esses controladores? O controlador SDN define os fluxos de dados que ocorrem no plano de dados. Tá certo? Ele vai definir. Tá? A caixa vai executar. Né? Com o protocolo OpenFlow, o controlador preenche uma série de tabelas implementadas em hardware ou firmware. As seguintes tabelas gerenciam os fluxos, quer dizer, essas tabelas são implementadas nas caixas, tá? O que elas vão fazer? Tabela de fluxo, essa é a mais importante. E a tabela corresponde aos pacotes que entram num fluxo determinado, especifica as funções a serem executadas pelos pacotes. Pode haver as várias tabelas de fluxo, qualquer numa forma pipeline, tá certo? Em fila. Né? Tabelas de grupo,
É uma tabela de fluxo, você pode direcionar o fluxo de uma tabela de grupo, pode adicionar uma variedade de fluxos diferentes, tá? E a tabela de métricas, que é uma tabela que define as métricas, tá? Claro que, por que eu falei rápido, gente? Porque isso daí, tentar entender isso daí em um capítulo do CCNA4 é quase impossível. Vocês têm que saber que isso existe, tá certo? Quem quiser aprofundar mais, lá no currículo tem um link que você clica para fazer a leitura maior, tá? Mas SDN é um assunto gigante, tá? Então, o mais importante é a gente saber que a gente tem um controlador separado, centralizado, que controla várias caixas ao mesmo tempo. E dentro dessas caixas existem tabelas. Elas são preenchidas justamente pelo controlador. E a comunicação entre o controlador e as caixas se dá pelo protocolo OpenFlow, tá? Um dos protocolos mais usados. Ok? O que mais? O que acontece, né? Daí a Cisco notou, então uma outra empresa, notou que esse modelo aberto aí é muito interessante para o SDN, porém é eficiente, tá certo? Então, uma determinada empresa, que eu não me lembro o nome, criou todo um protocolo, tá certo? Para comunicação e para gerenciamento dessas caixas usando SDN, tá? Que é o APIC, que é o ACI, tá certo? Application Centric Infrastructure, tá? A Cisco comprou essa empresa e está adotando isso para os controladores dela, tá certo? Esse controlador pode ser uma caixa de hardware, um firmware, ou pode ser um software em cima de um servidor, tá? Então, e esse ACI ele está embutido nesse software da Cisco, tá? Para controlar as coisas, né? Então a Cisco desenvolveu o ACI para automatizar a rede, acelerar a implementação de aplicativos e alinhar as infraestruturas de TI para atender melhor os requisitos empresariais. Então a Cisco foi além e oferece uma solução que ela é mais eficiente, mais simples do que as soluções tradicionais de SDN, tá certo? Esses são os três componentes principais da ACI. Primeiro, perfil de rede, de aplicativo, em inglês ANP, uma coleção de grupos de ponta a ponta, tá? Suas conexões, as políticas que definem essas conexões. Então, ele, para um determinado perfil de rede, já tem toda uma programação pronta, então ela se adianta, ganha tempo e fica mais eficiente. Application Policy Infrastructure Control, o APIC, tá certo? É um controlador de software centralizado que gerencia os switches de downstream. Tá? E os próprios switches Nexus 9000 que suportam esse tipo de framework, tá certo? A versão Enterprise do APIC, ela é APIC EM, tá? Que é mais cara e mais completa. Né? 3 tipos básicos de SDN, tá certo? SDN baseado em dispositivo, onde os dispositivos podem ser programados por aplicativos em execução no próprio dispositivo ou no servidor de rede. O Cisco One PK é um exemplo de SDN baseado em dispositivo, certo? Para redes menores, né? SDN por controlador. Controlador centralizado que tem conhecimento sobre todos os dispositivos da rede. Os aplicativos podem interagir com o controlador responsável por gerenciar dispositivos e manipular fluxos de tráfego de rede. O controlador SDN, aberto da Cisco, é uma distribuição comercial do Open Daylight. Tá? E o SDN baseado em políticas inclui uma camada a mais, que é uma camada de política, que opera no nível mais alto de abstração. Nenhuma habilidade profissional de programação é necessária. O Cisco APIC EM é um exemplo desse tipo de SDN, tá certo? Então a gente vai desde o mais simples até o mais sofisticado aqui. O que mais? Vai falar sobre o APIC Enterprise Edition, tá?
Quais são as funcionalidades? Funcionalidade de descoberta, que é usada para preencher o dispositivo do controlador e o banco de dados de inventário. Tá? Então ele faz uma varredura na rede para fazer o inventário da rede. Inventário de dispositivo, coleta as informações detalhadas da rede, tá certo? E inventário do host, que coleta informações dos hosts, não da rede, tá certo? Constrói a topologia, é baseado em políticas que podem ser definidas, tá? Faz uma análise também das políticas, tá? Baseado em ACL. E traça um caminho também baseado em ACL. Então é tudo completão. Né? Mais detalhes sobre isso no currículo escrito, mais detalhes ainda nos links externos, tá? E assim a gente finaliza esse capítulo 7. É muito teórico, mas vale a pena assistir os vídeos que dá uma acalmada nesse monte de teoria. Tá bom? Valeu, obrigado. Até o próximo capítulo.